Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui novamente para gravar mais um relato para vocês, né? Umas dicas de projeção astral. Ai, gente, essas dicas são ótimas, né? Porque elas não desenvolvem só a projeção, não, né? Desenvolve o campo energético nosso, né? Bom, eu vou direto para o assunto, sem mais enrolação. Eu tive umas duas experiências mais marcantes assim essa semana. Eu não vou ficar contando todas as experiências que eu tenho, porque tem muitas que são de cunho pessoal, né? Mas tem umas que são importantes a gente relatar para a gente aprender para que a gente quer sair do corpo, né? Uma das razões, né? Eu despertei fora do corpo e eu estava num lugar onde eu estava vendo as coisas bem embaçadas assim. Eu estava lúcido, mas não muito lúcido, mas estava o suficiente para saber que eu estava fora do corpo. E eu olhava tudo embaçado assim. Eu me lembro que eu chamei um amigo, até comentei com ele. Eu chamei ele, perguntei para ele assim. Eu chamei ele, falei com ele assim: aqui, vem aqui para você ver que eu vou te mostrar quando eu estou fora do corpo, como que eu faço para fazer com que você enxergue com mais clareza, né? E aí eu mostrei para ele como eu fazia, né? E aí tem uma técnica lá de concentração, é um exercício que você pratica, mais para frente eu passo isso, porque não vem ao caso hoje. Ele demanda uma explicação, e aí eu mostrei para ele, aquela imagem mudou totalmente assim, ficou tudo nítido, né? E aí ele percebeu aquilo e falou, não, bacana, legal e tudo. Mas a projeção em si que eu quero comentar que eu tive, que foi muito marcante essa semana, foi de sábado para domingo que aconteceu essa projeção, de sábado agora para domingo. Eu fiz os exercícios, né? Geralmente faço vários exercícios, não é só de projeção, mas fiz os de projeção antes de dormir. E despertei fora do corpo, foi bem diferente essa projeção, porque eu não estava no Brasil. Eu não sei se era na China ou no Japão. Era um pátio enorme e tinha um trem assim antigo, como se fosse uma estação abandonada que tinha virado ponto turístico, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas era um trem bonito, bonito assim, antigo, né? Antigo assim, em cima assim de uma plataforma, eu vendo aquilo e olhando e falando, cara, e lá eu sabia que eu não estava no Brasil, né? Eu olhando aquilo e não tinha ninguém. Não tinha ninguém nessa frequência que eu estava lá, não via ninguém. Só eu e aquele pátio enorme, aquele lugar diferente assim. Eu sabia que era no Oriente. Então eu fui seguindo assim a rua e observando cada detalhe ali, tentando saber onde é que eu estava, né? Já que eu estava lúcido fora do corpo. Não estava com 100% da minha lucidez, mas estava lúcido, bem lúcido, né? Olhando assim, observando. E de repente eu percebi lá fora do corpo, quando é uma projeção patrocinada, eu acho que essa foi patrocinada, você já sabe o que você tem que fazer. Parece que sua cabeça ali já vem com as informações do que você precisa fazer. E eu fui caminhando assim e era uma escola grande, tinha vários andares assim, e era infantil essa escola. O que nós fomos fazer lá, né? O título do vídeo já diz aí, né? O que nós fomos fazer lá? Eu comecei a olhar na janela e tinha algumas crianças que tinham desencarnado e elas estavam lá, presas na escola. Presas assim, parece que elas desencarnaram lá e não quiseram sair com medo, né? E aí eu consegui ver umas da janela assim, elas corriam, escondiam lá, eu não senti medo, tá, gente? Porque na verdade elas é que estavam com medo da gente. Porque nessa hora que eu fui chegando assim perto dessa escola, foi juntando mais pessoas comigo, foram aparecendo mais pessoas. Então eu percebi que era um grupo de amparo que estava ali, né, se formando ali.
No vídeo onde estavam chegando essas pessoas, nem percebi, foi um lapso, não consegui rememorar assim, né? Não trouxe para memória de onde elas vieram. Sei que estava ali e tinham muitas pessoas conhecidas ali. Na hora ali eu conhecia, mas como foi uma projeção patrocinada, quando eu retornei pro corpo eu não lembrei quem eram essas pessoas. Mas eu estava ali e aí nós subimos, né, subimos esse prédio. Chegamos lá em cima, a gente tinha que achar os lugares onde essas crianças estavam escondidas. Porque elas estavam escondidas com medo, né? Devia ter mais ou menos umas 7 crianças, 8, que eu percebi, né? Mas estavam cada uma num lugar diferente ali dentro dessa escola, como se fossem salas de aula. E nós fomos chegando e eu lembro que a gente tinha que conversar com elas. É igual quando como eu trabalhei muito tempo em centro espírita, doutrinando e tudo, é a mesma coisa, só que com crianças você tem que ter muito cuidado, muita delicadeza. E aí você vai conversando. Imagina você conseguir convencer uma criança ali, você que é um estranho para ela, você conseguir convencer a ela do que você está falando ali, né? Que no caso ali a gente ia convencer, nós conversamos com as crianças, chegava uma de cada vez, a gente chegava assim, achava uma, falava, aí ela ficava de longe, a gente ia conversando de longe primeiro, falando com ela, oi, nós viemos aqui para te ajudar, nós não vamos te fazer mal, pode ficar tranquila, você não precisa mais ficar aqui. Você está aqui sozinha, você não vai precisar mais disso. Tem pessoas lá te esperando, pessoas que você gosta. E aí a gente falava algumas pessoas na hora, né? Que ela conhecia, que a gente sabia que já tinha desencarnado e que estavam prontas para recebê-las. E assim a gente ia ganhando a confiança aos poucos, né? O que eu me lembro mesmo mais forte foi uma que ela foi levantando assim, ela estava como se fosse deitada no chão com uma espécie de um lençol, um cobertor, alguma coisa assim que ela arrumou para se agasalhar. E aí ela foi levantando assim, quando eu ganhei a confiança dela, e eu assim, a equipe, né, toda. Mas ganhamos a confiança, eu tô falando eu, porque aí ela veio na minha direção, se eu consegui fazer que ela viesse na minha direção, e quando ela chegou assim, eu abracei ela, eu tava ajoelhada, eu abracei ela assim, comecei a irradiar muito amor, muita segurança, muito carinho assim, para ela, muito carinho mesmo. E aí, quando eu fui fazendo isso, ela foi desaparecendo, desaparecendo e sumiu. E aí, quando ela sumiu, eu olhei ali pro lado ali, tava eu e a equipe só. E aí eu não me lembro se alguém falou o trabalho está encerrado, alguma coisa assim, e eu despertei no corpo nessa hora. E aí eu fiz a rememoração. Mas foi muito bom, foi muito gratificante, porque esse é um dos principais motivos da gente praticar a projeção astral, né? Que é fazer esse amparo do lado de lá, ajudar, né? Ser útil a alguma coisa quando nós estamos fora. Mas foi muito interessante, viu? Agora eu vou dar umas dicas rápidas de projeção astral. Mais dicas, né? Eu tô sempre praticando, tá, gente? Coisas novas. Por isso que eu tô sempre dando uma dica. Às vezes vocês vão pensar, ele já deu dica lá atrás, agora tá dando outra diferente. Então não tem como ele fazer isso tudo. Tem. Eu faço um pouco um mês, no outro mês eu troco uma ou duas, faço, vou testando. O que está acontecendo? Eu estava dormindo no meio da técnica e eu não estava conseguindo completar as técnicas que eu fazia, né? Movimentação de energia, a OLV ali, pulsar a luz branca na testa por uns 3 minutos. Aí eu conto, né? 2 vezes 120 pulsos, cada pulso 1 segundo. Não estava conseguindo, né? Repetir mentalmente que eu ia sair do corpo, não estava conseguindo. O que eu fiz? Me deu na teia. Falei, quer saber, eu vou fazer isso de olho aberto e com a luz acesa. Depois eu apago a luz e durmo. Eu tenho um abajur do lado da minha cama, né? Que ilumina o quarto todo. Não tão forte igual a luz do quarto, mas ilumina o suficiente, uns 50%. Falei, vou deixar essa luz acesa e vou fazer esse trem de olho aberto. E assim eu fiz. Comecei a fazer os exercícios de olhos abertos. Fazia. E mesmo assim eu sentia o sono vindo aos poucos. Aí eu percebi que funciona do mesmo jeito. Pelo menos comigo funcionou do mesmo jeito. O efeito, né? Consegui fazer até o final. Depois eu virava pro lado e dormia. E despertava fora do corpo. Tá bom? Então essa é a dica aí. Quem tá com preguiça, não consegue fazer, faz sentado. Ou então faz deitado. Faz de luz acesa que funciona, tá, gente? Um abraço pra vocês.